dia. A gente vai tratar dos eventos que acontecem, parte dos eventos que acontecem na lei dominical, no decreto. Talvez colocar algumas coisas em lugar assim, para que a gente consiga construir a grande figura da profecia sobre os eventos que a gente precisa entender. Às vezes a gente só enfatiza um ponto e na verdade a gente precisa também conhecer os outros pontos. E sobre isso também quero... lógico, Matias e Andrés vão apresentar os temas deles hoje, antes da gente começar isso. Mas também quero fazer um comentário. Quando a gente estuda a profecia, a ideia é que a gente coloque os pontos, a gente componha todo o cenário, a gente precisa juntar vários pontos, vários aspectos. A gente tem que gastar tempo explicando por que os Estados Unidos é o Egito, a gente precisa gastar tempo explicando por que isso é aquilo, porque quando a gente chega no final, a gente não consegue chegar no resultado final sem antes passar por um processo que às vezes parece ser insignificante, ou não insignificante, ou parece só uma peça solta, assim. Então, como num espetáculo, você quer assistir só o que a gente chama, eu não sei, o grand finale, né? A gente só quer o final, assim. E a gente fica ali no espetáculo esperando o final. Mas a profecia, se vocês são estudantes, são professores, não é só isso que vocês... Se você só espera isso, você não vai ter um grande finale, você vai ter um golpe de Estado. Você vai receber algo que você não estava esperando e você provavelmente vai ter muita dificuldade com aquilo. Então, quando a gente está aqui, pelo menos é a forma como eu tenho entendido que eu devo apresentar, eu tenho que falar para vocês o que eu vou fazer, eu tenho que fazer e depois falar o que eu fiz. É básico de se escrever uma dissertação, por exemplo. Eu faço uma introdução, na introdução eu faço o quê? Eu vou falar isso. Eu faço um desenvolvimento, no desenvolvimento eu falo. Então eu faço uma conclusão, e minha conclusão eu falo assim, eu falei isso. Entende? E se vocês estão aí só esperando a conclusão, não querem acompanhar as partes chatas, vocês vão receber um golpe de Estado. E é como se vocês vão se sentir meio, uau, como eu cheguei aqui, por que essa conclusão? Metodologia. Oi? Se não gastar tempo na metodologia. Exato. Se você não gasta tempo na metodologia, se você realmente não quer aplicar as regras de Miller e começar a conectar os símbolos, isso é ligar os pontos. O ponto aqui é, a gente tem que ligar os pontos. Não dá para entender. Entende? Então, estou falando isso porque tem horas que realmente parece que eu estou estudando um assunto para nada, assim. Parece que eu estou simplesmente para onde a gente está indo com a profecia. Mas é importante. Entende? Eu acho que... Quem de vocês dois quer apresentar primeiro? Então, o Andrés vai apresentar o que ele estudou sobre Danta e Berseba. E isso faz parte ainda do que o Igor pediu. Depois o Matias vai apresentar Balaão em Números 22. E a gente ainda espera o Márcio apresentar Apocalipse 11. Bom dia. Bom dia.
O meu estudo foi de Dan a Berseba e o que eu fiz para entender isso foi ir por todos os versos da Bíblia. Não sei se todos, acho que não, mas uma quantidade importante de versos para entender o que é isso. E a gente nesse movimento entende que Dan a Berseba é um símbolo para o período desde o clamor da meia-noite até o decreto dominical. E a ideia agora é ir para esses versos, nesses 15 minutos, e olhar as características e comprovar que realmente está falando, esses versos estão falando desse período do clamor da meia-noite até o decreto dominical. Primeiro, mencionar que Dan significa juízo, significa Deus é o meu juiz, e Berseba significa o poço do juramento, o poço, o poço dos 7, porque Sheba é a mesma palavra que temos lá em Levíticos 26, o bem dessa palavra, que significa 7. Eu ouvi, em alguma parte não teve tempo para comprovar, não soube como, que a distância entre Berseba, talvez alguém conhece, entre Berseba e Dan é de 144 em inglês, milhas. Mas não sei, talvez seria muito legal, mas não sei se é assim ou não. Só mencionar para se alguém conhece ou sabe como comprovar. Ok, Juízes 21. Vamos lá. Isso é a razão pela qual a gente está agora estudando Dan a Berseba, porque vem logo de Juízes 19, que é o que a gente está estudando. E vamos para aqui. Vamos começar. Versículo 1. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Então vemos aí que a congregação se junta desde Dan até Berseba. A gente sabe que, como o Lincoln mencionou, esse período é o juntamento das duas varas. Passagem. Juízes 20, versículo 1. E harmoniza com a lógica de que é esse período da meia-noite até o decreto dominical. Gileade significa uma região com rochas, com muitas rochas. E quando você vai até a palavra raiz, de onde vem Gileade, significa repetição. E então a gente pode concluir que nesse período vamos a juntar-nos baseados em uma repetição da história, baseados em linha sobre linha. Esse juntamento está muito relacionado com isso. E também Mispe, que é outra, não, Mispa, que é outra palavra,
outra Mispa. Acho que tem um. A Mispa tem um acento. Que é outro lugar onde a congregação vai se juntar, significa torre, watchtower. Torre de vigia. Vafoca. Então, também está muito ligado aos atalaias que estudam linha sobre linha, se juntando desde o clamor da manhã até o decreto dominical. Depois temos 1 de Samuel, capítulo 3. Não, você pode ler. 1 de Samuel? Capítulo 3. Versículo 19 e 20. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então aí temos também que Deus não deixa cair as suas palavras e ele é confirmado como profeta. Também harmoniza com o que a gente conhece, que vamos ter uma profecia ali no clamor da meia-noite. E este movimento vai ser confirmado como um movimento verdadeiro. Continuando, versículo 1 também Ana pode ler, do mesmo capítulo. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Então, isso vem depois, logo num período sem visão, período de igreja militante, que é nosso período desde 11 de setembro até o clamor dominical de antes, mas e depois segunda de Samuel também 17 versículo 11. Primeiro, Segunda de Samuel 17 11. Você pode ler. 17, 11. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e tu, em pessoa, vás com eles a peleja. Então, nessa história, Absalão, ele recebe o conselho de dois profetas falsos. Temos uma duplicação, clamor da meia-noite. E o que o profeta profetiza é que eles também vão se juntar desde Dan até a Berseba, e a gente vê isso como uma falsificação. Ele quer contrastar a Davi, o que Davi está fazendo, que ele está juntando desde Dan até a Berseba, e aqui vemos uma falsificação do que Davi fez, e também harmoniza muito com a lógica da falsificação de Satanás no clamor da meia-noite, que a gente já viu também. Depois, 2 de Samuel, Matias, 2 de Samuel 24.
versículo 2. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. E também versículo 15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Então temos aqui a numeração. Davi ele está pecando, a gente sabe nessa história, ao numerar o povo, mas a gente conhece também que um símbolo pode tipificar a coisa oposta. Então, na nossa história também temos uma numeração nesse período. Então, até perceba, pelo amor da meia-noite, até o decreto dominical, a numeração dos 144.000. E nesse período a gente conhece que temos os 12 sacerdotes e depois os 70 levitas que completam os 144.000. E aqui também está intimamente ligado, fala no versículo 15, morreram 70.000 homens do povo. Também aparece esse símbolo aí para confirmar essa lógica. Muito bom. Depois, 1 de Reis 4:25. De Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira. Segundo Reis? 1 de Reis 4:25. Então. Debaixo da sua videira. E debaixo da sua videira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Então, Salomão não dá tempo para ficar muito, mas Salomão ele dedica o templo e a gente considera ele também como um símbolo da igreja triunfante. E nessa história ele tem que lidiar com... Fala liderar ou sim, lidar com 4 homens que tinham dado problemas a Davi, e 4 também sendo um símbolo dos pecados dos pais. Ele tem que fazer isso para estabelecer-se como, para dedicar o templo, ou seja, para que a igreja triunfante, para que tenhamos a igreja triunfante. E isso acontece mais perfeitamente no decreto dominical, mas também começa a acontecer no clamor da meia-noite, todo esse período. Temos dois mais, eu acho. Amós 8:14. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais.
Então aqui também temos uma duplicação, que é a palavra vive, vive o caminho de Berseba. E a gente entende que aqui as virgens tolas, elas professam seguir os caminhos antigos, as sendas antigas, porque Berseba também significa o poço dos sete sendo um símbolo também para os caminhos antigos, as sendas antigas. Isso aqui seria o decreto? Isso aí eu coloco mais ou menos no clamor da meia-noite por a identificação. Vive, Berseba. Eu acho que pode ser aplicado no clamor da meia-noite no decreto, porque esses mesmos cairão lembra muito Daniel 11:40, né? A parte dos cairão. Acho que pode também ser. E no versículo, sim, eu concordo também. As duas eu acho que. E no versículo 13 fala: naquele dia as virgens formosas e jovens desmaiarão de sede. Também um símbolo para aquelas virgens que a porta se fechando e elas buscando a porta sem encontrar. E juram pela culpa de Samaria. Samaria significa watch station, estação vigia, de olhar. Também professando ser aquelas virgens sábias, aquelas virgens que têm voltado para os caminhos antigos, nos 2527 tempos. E é ali onde elas caem e não se levantarão jamais. Ali o clamor da meia-noite também começa, o símbolo também para o clamor e o decreto, para o clamor aos sacerdotes e os levitas no decreto dominical. E mais segunda de Crônicas 30. Qual? Segunda de Crônicas 30. Versículo 5. Você pode ler? E ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado como estava escrito. Então aí temos também intimamente ligado à segunda Páscoa, que em certo nível também ubicamos no clamor da meia-noite. E ligado também um decreto, uma ordem, ou um segundo testemunho, ou um testemunho mais para o decreto dominical no clamor da meia-noite, que a gente já viu também. Bom, essas são as referências. Acho que tem mais, mas essas são as mais claras para mim, as que eu pesquisei. Alguma pergunta, algum comentário? Nesse verso, inverteu a ordem, Berseba até Dan. O juramento que a gente estava falando, Berseba significa poço do sete, ou poço do juramento. Deus ele jura que os sábados seriam um sinal entre ele e seus filhos eternamente. E aqui eu vejo essa inversão, assim, providencial,
Porque a convocação, ela acontece antes, para que o povo tenha tempo de se organizar, para então ser celebrada a Páscoa. E no clamor da meia-noite, existe esse edito que sai, para que o povo se congregue. E aí, no clamor da meia-noite, nós vemos o início da junção das varas. E Dan marca o juízo, que seria o decreto dominical, onde não haveria mais tempo, digamos assim, para que se tomasse preparativos para comer a Páscoa. E aqui, no caso, eu não estudei isso muito a fundo, mas esse versículo até Dan seria do clamor até o decreto, mostrando esse ajuntamento do povo para que eles se purificassem e fizessem a aliança novamente, que havia sido quebrada. Nunca tirou assim isso depois. Interessante. Você podia repetir, por favor, Yuri? Essa inversão de Berseba até Dan, Entendi. Sim, continua. Não tinha pego nisso. ela é proposital porque Berseba assim, pode ser posto do juramento. Isso significa, digamos assim, tem um 7 envolvido. O juramento de Deus de que os sábados seriam um sinal entre ele e as suas gerações eternamente. E Dan, simbolizando o juízo, nós temos Berseba no clamor da meia-noite, quando o sábado ele se torna um teste para o povo, que vai, digamos assim, selar o seu destino eterno. E Dan sendo o decreto dominical na nossa linha, que é quando o juízo acontece, a segunda Páscoa ela é, digamos assim, realizada. Deixa eu só pensar, eu não lembro exatamente o que eu falei. E a aliança formada. Sim. É uma aliança que havia sido quebrada, só que nesse momento, do clamor da meia-noite até o decreto, está sendo unidas as duas varas, e a aliança está sendo refeita para que as duas varas se tornem uma só. Eu acho que um aspecto importante do método que nós utilizamos é usar linhas. Sim. Ajuda muito visualizar as coisas. Assim, eu sinceramente tenho um problema de captar todas as informações. Para quem está explicando é muito lógico, muito óbvio. Agora, para mim, agora seguir todo esse raciocínio é complicado. Queria como visualizar, localizar em linhas o que você explicou. Sim. Deixa eu só comentar a inversão. Como parece para mim, quando fala de Dan até Berseba, está marcando o juízo no clamor da meia-noite. Sim, eu só vou falar de forma bem simples. Não quero entrar em tantos detalhes assim, como isso entrou. Mas de Dan até Berseba, parece que o aspecto o juízo no clamor da meia-noite, sacerdotes, assim, ou algo do tipo. E quando fala de Berseba até Dan, está colocando ênfase no juízo no decreto dominical. Entende? Está falando, olha, que tem também o juízo na clamor da meia-noite. Exato. Então, um comentário assim, como eu vejo essa inversão. Sim, eu posso tentar fazer isso. Então temos Dan, Berseba. Geral marcado assim, os caminhos antigos, as sendas antigas e o juízo aqui, mas também invertido nesse momento. Como segundo testigo também de que aqui temos um juízo aqui para os sacerdotes que fecham a porta. Então, em todos os versos, o que tivesse sido bom fazer antes, mas temos aqui o juntamento, juntar as duas varas e o povo também
se juntando, os sacerdotes e os levitas se juntando e começando aqui na igreja de Teofães. Nessa reunião você pode colocar no Cristo que tem informação de Mispar e de Leade. Como? Tem informação de Mispar e de Leade. Ah, sim. Tipo, Mispar em relação ao torno de vigia. Não sei. Assim. De Mispar, tá, eu vou anotar aqui. Não sei onde fica isso, mas Mispar significa Tudo dividido. e Gilead significa região rocosa. Rochosa. H. CH. CH. Rochosa. E também Repetição. se vamos para a raiz da palavra, significa repetição. Então, tudo está baseado nas atalaias que formam parte da igreja triunfante e que seu método é a repetição e que são confirmados segundo Samuel como profeta. E se inicia aí as visões também, né? Pela lógica de que antes não tinha e Antes as visões estavam ocultas, Visão. abertas. E tínhamos aqui um período que não tinha visão. Na verdade, as visões não estavam manifestas. Não estavam manifestas. Ocultas. Para mim, quer dizer que as visões estavam ocultas. Como assim? O que é visão oculta? Não verbalizada. O que você Não faz? oficializada. Mas alguém está tendo visão, então não é Talvez. Isso aqui é visão. parágrafo. A gente está fazendo. De cada vez. Quando a gente estuda a profecia, a gente está estudando as visões. De alguma forma, elas não são visões abertas que as pessoas veem. São visões. Tá. Mas sem visão, tipo, o espírito da profecia se manifestando diretamente. Exato. Diretamente. A Ellen White, no ministério dela, ela tem uma parte de visões abertas e uma parte de visões não abertas. Mas então, as visões não abertas são visões, não são as visões ocultas dela. Ela tendo visão, só que só não em Uma de público. cada vez, né? Ela era tendo visão não em público. Porque ela, a partir daquele momento, ela começou a ter visões ela sozinha aqui, começaram a criticar, né? Se a gente deve ser entendido espiritualmente também. A gente pode aplicar isso espiritualmente. Mas assim, porque o texto diz sem visão. Porque você quer. Não. Tem outro texto. A visão não manifesta. Não havia visão manifesta. Ele está sem visão. Sim. Mas aí você tem. E na inglês era não manifesta? Não havia visão manifesta. Manifesto. Isso. Não queria dizer que não havia visão. O Andrés, a distância de Dan e Seba é de 278 quilômetros. É praticamente a distância daqui agora para ali. Ah não, daqui a Campos. Mas sim, milhas, né? Milhas? Quanto é isso? Dá um pouco mais de 150. Um pouco mais de 150. É que esse é o caminho de trânsito, a estrada para o carro. São os Mas limites. traçar uma São linha os reta. limites de Israel, também são esses. Mas não Os é limites de Israel. Nas fontes bíblicas, eles falam que é cerca de 144 milhas. Pode dizer. Em diversas fontes bíblicas, tipo, dicionários bíblicos, eles dizem que é 144 milhas. Então, também aqui tínhamos essa relacionada com isso, a numeração. 244 mil.
ofereceu o número 70.000, que é um símbolo para a igreja triunfante que começa aqui, sendo completada nesse período pelos levitas. E também temos uma falsificação. Sim? Sim. Pelos dois profetas. Pelos dois profetas que aconselhavam Absalão e falavam que ele ia fazer a mesma coisa que Davi, Davi era um símbolo também da igreja triunfante, que ele era a verdadeira igreja. E eu acho que é isso. Segunda Páscoa. Segunda Páscoa, marcando um decreto aqui. Escolhi uma duplicação. É. Qual? Não. Qual fala? Os dois profetas. Colocou lá. Aqui eu falei da unificação. Os dois profetas e também Gideão e Berseba é na mostra 8. No final do decreto você falou que a aliança A aliança é retomada. a aliança entre Quem falou foi o Júlio. Ali a aliança ela é feita de 144 mil. E aqui O número é completo. temos uma duplicação também em Amós 8. A palavra vive, dá um vive Berseba e as vidas. marcando a história das histórias. Que elas ficam sem água. Elas vão cair e não se levantar. É isso. Não se vão levantar mais. Então, se não se vão levantar mais, seu tempo de graça fechou. Eu achei interessante isso. Dan, Berseba aparece 8 vezes. E 8 é um símbolo, assim, porque segundo a lógica que parece para mim que é correta, essa inversão, Dan e Berseba marca o juízo no clamor da meia-noite, que é o juízo para os sacerdotes. Isso aparece 8 vezes, que é o número dos sacerdotes. E Berseba até Dan aparece 2 vezes. Seria dos levitas. E eu não sei bem se poderia, quando os animais entram de 2 em 2 na arca, entrou nesse período. Parece 2 vezes. E 8 também é um símbolo para segunda Crônicas 29, tem 2 períodos de 8. Podia repetir isso que você falou, Andrés? 8 também é um símbolo para esse período aqui, para esse e para esse também. Porque a segunda de Crônicas fala que nesse período os sacerdotes fazem desde o primeiro dia do primeiro mês, por 8 dias os sacerdotes fazem um trabalho e depois os levitas fazem outro trabalho. Purificam o templo e aqui eles tiram a vassoura que fica no pátio, eles jogam fora para o rio. É isso. Alguma outra coisa? Não apaga não, tá? Não apaga não, tá?
Bem, bom dia a todos. Bom dia. Bom, minha tarefa foi sobre Números 22, história de Balaam. Mas bem, número 22 vai desde que Balaam é chamado por Balac até que ele chega até que ele chega a Madian, onde estava Balac, a terra de Moab. Posso? No lugar do MMO. Era o assim? Não. Última letra, ó. Tira. Tira o M. Tira o A. Tira o Ó. Ah, Lá. Coloca mais um A, desculpa. No A, O. no tio, No segundo A. segundo A. Não. Aí. Não, tio. Uma Cobrinho. cobrinha. Uma cobra. Eu não sei o que é um tio. Tá? Uma cobra. Cobrinho. Ah, sim. Muito bom. Eu leio muitas vezes esse nome e não me di conta que está ficando assim. Tá. Então, acho que todo mundo acho que conhece a história de Balaam. Todo mundo ouviu o Números 22, aunque seja de criança. Eu estou certo de que até Nicolas conhece a história de Balaam aqui. Conhece, Nicolas, a história de Balaam? Sim? Que bom. A história que o rei Balac chama ele para maldecir o povo de Israel, porque ficava na fronteira, no bordo, limite de sua terra. Então, ele se dá conta que tem um poder sobrenatural que está ajudando Israel a ganhar as guerras, porque ele vinha vencendo muito. Venceu os amorreus anteriormente, que era um povo muito forte dessa época. Vinha conquistando desde Egito até aí, os bordes de Moab, vinha conquistando todas as terras que se cruzavam por diante. Então, ele se junta com os povos de Madian, ele vai em Patriarcas e Profetas, capítulo 40, se junta com o povo de Madian para primeiro ver o que vão fazer e decidem chamar um nome que eles conhecem que é Balaam, que ele tinha poder sobrenatural para eles. Então juntaram os anciãos e mandam para ele recado, falando-lhe que venha e maldiça esse povo, porque eu sei que tudo que você maldice vai ser maldecido. E que se você bendice, vai ser bendecido. Bom, então, esse profeta então é um profeta que é especial. Tinha muita fama nessa terra, que chegou até Madian. Eu quero ler com vocês Patriarcas e Profetas 321.2. Alguém pode pesquisar para mim? Alguém achou? À noite o anjo do Senhor veio a Balaão com esta mensagem: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Patriarcas e Profetas? Sim. 321.1? 200 ou 300? 300. Muito dois. Ele é o ponto 2. 21.1, por favor. Desculpa. Balaão já havia sido um bom homem e profeta de Deus, mas apostatara e entregara-se à cobiça. Todavia professava ainda ser servo do Altíssimo. Não ignorava a obra de Deus em prol de Israel. E quando os enviados comunicaram sua mensagem, bem sabia que era seu dever recusar as recompensas de Balaque e despedir os embaixadores. Mas arriscou-se a contemporizar com a tentação, e instou com os mensageiros que ficassem com ele aquela noite.
declarando que não poderia dar resposta decisiva antes que houvesse pedido conselho da parte do Senhor. Balaão sabia que sua conduta não poderia prejudicar Israel. Deus estava ao lado deles, e enquanto fossem fiéis, nenhum poder adverso da terra ou do inferno poderia prevalecer contra eles. Tá bom. Muito obrigado. Então, Balaão havia sido um bom profeta antes, mas agora, falando no começo, apostatar e entregar-se à cobiça. Então, a gente agora vai ver profeticamente. Então, Balaão é um profeta de Deus. E ele foi bom em um momento, mas ele apostatou e se deu à cobiça. Vamos explicar aqui algumas coisas. Tem um rei que é Balaque. Assim? Que? Isso. Balaque. São o quê? Que? Balaque. Ué. Eu pesquisei, o nome desse rei significa devastador. Sabe que está bem em português? Devastador? Devastador. Aqui, acho que agora você pode usar o quadro. Tá. O que está escrevendo? Aqui é devastador. E esse rei devastador chama um profeta de Deus, que era bom, mas já não é bom, para amaldiçoar ao povo de Deus, Israel. O que acontece? Então, Balaão, desculpa. A gente vai ver que é Estados Unidos. Balaão. Balaão. E usar mais no começo. Foram mais difíceis de escrever. Não. Só. Quando eu preparo as aulas em espanhol, se complica muito. Você pode resumir mais o texto para a gente conseguir. É verdade, eu faço mais curtinho, né? Tá. Então eu vou contar a história e vou fazer a explicação profética. Isso que eu vou fazer. Então ele vai nas nações, pedem a ele para amaldiçoar o povo. Ele fala que vai consultar a Jeová, porque ele não pode fazer nada de si mesmo. Jeová, o Senhor fala que não vai, porque o povo é bendito e ele vai igual. Ele fala que não vai, mas fica amargo no seu coração. Depois o rei Balaque manda de novo pessoas mais nobres que os de antes. E agora ele de novo ele fala que esperem aí na noite que ele vai perguntar a Deus. Deus fala, vai com eles. Mas vai falar só o que eu fale. Deus deu licença para que ele faça o que seu coração estava querendo fazer. Não foi mandado de Deus que ele foi. Então, a Tríplice Aliança, quem conforma a Tríplice Aliança? A besta, dragão, falso profeta. E o falso profeta. Ok. Esse falso profeta, a gente vai ubicar que é Balaão. Balaão é um profeta de Deus, mas ele vai amaldiçoar seu povo. Portanto, é o falso profeta. Esse aqui. O falso profeta é Estados Unidos, a gente sabe, aqui é a Tríplice Aliança. Bom, então, ele vai contar a história do jumentinho, todo mundo sabe, não ia contar. Vamos fazer a aplicação profética. Ele vai com o jumento
Eu vai com o jumentinho e um anjo do Senhor se aparece no caminho, entre duas vinhas. Entre duas vinhas aparece o anjo do Senhor. Com uma espada na sua mão. Segunda vez. Não, primeira vez. Se pode ver, se quiser. Tá bom, pode seguir. Sim. Verso 23, hoje em dia. Versículo 23 aqui. Aparece o anjo do Senhor, que é o burro. Tem aqui outro personagem, que é o burro, não é escudo. Jumento. Vê ele e vê ele, então esse se desvia do caminho. Vamos ser três aqui, colocar melhor. A jumenta aqui se desvia do caminho. Jumenta desvia, sai do caminho. Desvia. Sai do caminho. Depois, então aí Balaque, o que faz? Bate ele. Balaque bate. Falou. Balaam. Balaam bate. Bate ele. Segunda vez, o anjo se coloca entre duas paredes. Isso que acontece. Então, a jumenta, para salvar a vida de Balaam, que o anjo vai matar, aperta seu pé contra a parede, o pé do Balaam. A jumenta aperta o pé. Balaam, com muita raiva, o que faz? De novo. Bate. Mas bate mais forte. Bate. Mas tem uma terceira vez nesse viagem também, que o anjo do Senhor se põe no seu caminho. Fala, no verso 27 e 28. Qual capítulo? Números 22. Hã? Números 22. Número 22. Isso aqui é no versículo 23. Isso aqui é no verso 25. Isso aqui é no verso 27 e 28. Deixa eu ver. Desculpe. Sim. No meu, no verso 23, não diz que eram vinhas. Não, isso fala linguagem, desculpa. Ah, sim. Não fala. No 24 fala das vinhas. 24? Sim. Tá. Isso, 24. Obrigado. Mas, havendo uma parede de um lado e uma parede de outro. Sim, isso é aqui. Jumenta aperta o pé. Eu vamos deixar isso de lado porque ainda não sei o que significa igual que tinha duas linhas, assim que vamos deixar isso aí. Jumenta aperta o pé. Terceira vez, o anjo se coloca entre um lugar que só não tem outro lugar para onde ir. Não tem como escapar agora a jumento. Não tem como salvar a vida de Balaam. Então, o que faz o jumento? Se tira. Se tira no chão. Debaixo de Balaam. Tá bom? Aqui, jumenta. Cai.
Eu não botaria carne, mas não é carne. Então, não é tiro porque tem tiro clássico. Deita? Deita. Eu botaria melhor. Deita. Desculpa, Gabriel, que eu deixei ela. Deixa eu ver se ela tem. Isso vai acontecer a terceira vez aqui. E Balaão que faz? Bate com um pau. Essa vez. Um pau. O que é? Uma vara. Cajado. Pau. Como um pau assim? Não, A vara. Vara. A vara que foi vendida. Bate com a vara. Bate com a vara. Tá? E então, aí a jumentinha, 27 e 28, aí pode ler para mim, verso 27 e verso 28. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? Então o que acontece? A jumenta fala. Vamos colocar aqui a jumenta fala também. Aqui estamos colocando todos os símbolos. E agora vamos fazer rapidinho a aplicação profética. Fala. Bem. Então, a gente ubicou que Balaão é um falso profeta, é o Estados Unidos da América. Balaque, sendo um devastador, não separei os textos aqui, mas na Bíblia devastador sempre é Roma, sempre é. Quem foi que devastou Israel foi Babilônia no começo. Os destruidores da casa de... Esses são isso mesmo, como eu falo em português. São os ladrões, os brokens, para em inglês, Daniel 11, 14. Para os quebrantadores de teu povo. Os Breakers. desculpa, People. the robbers of the day people. No Daniel 7, quando fala da guarda besta, diz que destrui com seus dentes e seus garras de acero, destrui tudo, devasta e pisa com seus pés. Como é sempre devastador do povo de Deus. Então, Balaque é um símbolo aqui de um lugar de Roma com babado. E a jumenta, o que é a jumenta? Quando a gente vai em Gênesis 16, a história de Ismael aqui também em português, quando Deus está fazendo uma profecia sobre ele, fala, ele será como um jumento. como jumento salvaje, fala, um agro, que vai ser sua mão contra todos e a mão de todos contra ele. Então, jumenta, também assim fazendo estudo de o Islã, se qualquer pessoa que esteja vendo os vídeos, se não, ainda não tem estudado isso, no estudo do Islã, vai chegar à conclusão que jumento e cavalos na Bíblia é um símbolo do Islã. Então, aqui a gente tem a história de Estados Unidos, o papado e o Islã. Agora, vamos ver a história profeticamente. Isso aqui, na verdade, é um fractal de Números 22. Eu não achei nenhum estudo completo assim. Acho que tem, me falaram que tem, mas não achei o número completo do capítulo. Vai procurar isso aí. Mas isso é um fractal que ubica a nossa linha, Números 22.
Então, Jumenta sai do caminho. Jumenta, Islã, sai do caminho. O que faz? Balaam? Não, primeiro, Balaque pede a Balaam que venha amaldiçoar o povo de Deus. O papado pede aos Estados Unidos que venha amaldiçoar o povo de Deus, porque ele está às suas portas para poder vencê-lo. Para aí em Números 22 que talvez se você amaldiçoar o povo, eu posso lutar contra ele e vencê-lo. Como é que vence o papado ao povo de Deus? Um decreto dominical, né? Como é que vai vencer ao fim do tempo? O decreto dominical entrará na terra gloriosa. Que é isso que acontece. Então, aí vai o falso profeta dos Estados Unidos, montado da jumenta, do Islã, a responder à ordem do papado, a amaldiçoar o povo de Deus. Isso obviamente, eu lembro de Salmos 48, 4. Se eu quero pesquisar rapidinho. Salmos 48. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Tá? Agora, Salmos 83 também, rapidinho aí. Eu leio. 2. Porque eis que tus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantam a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, consultaram contra os teus escondidos. Disseram, vinde e sarraguemo-los, para que não seja nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Isso que aconteceu. O rei de Madian, o rei de Moab, se juntando, e também juntando ao falso profeta Balaam, para amaldiçoar o povo de Deus. Então, a gente não está falando aqui de teorias de conspiração, das reuniões secretas do papado com os Estados Unidos, mas tem muito que ver com o que acontece aqui na história do Balaam. A gente sabe que Salmos 48 e 83 fala 48, 7 fala das naves. As naves de Tarsis são destruídas com o vento oriental. E a gente ubica esses textos aqui em 9/11, 11 de setembro. A gente sabe então para a história de Balaam, por outros testemunhos, Salmos 48, Salmos 83, juntando com outras linhas, que aqui em 11 de setembro os Estados Unidos quis sacar uma lei dominical, pero a jumenta, o Islã, desviou ele do caminho. Desviou do caminho como atacando as torres gemas. Atacando as torres gemas. Isso foi o que aconteceu. As torres gemas. Então não conseguiu aqui sacar a lei dominical. Desviou o caminho, retrasou. Depois, Balaam bate ao jumenta. O que acontece? Ato patriota. Tem nos Estados Unidos uma lei que basicamente tem o poder de fazer qualquer coisa com uma pessoa, tirar todos os direitos de uma pessoa somente por ser suspeita de terrorismo. Aqui Balaam bate a jumenta e se declara também aqui a guerra contra o terrorismo. Versículo 25, a jumenta aperta o pé. Primeiro tem dois muros aqui. Dois muros na notificação. A gente sabe que isso é clamor da meia-noite. A jumenta então vê o anjo e aperta o pé de Balaam contra a parede.
é a jumenta, o Islã, apertando o pé dos Estados Unidos. Então a gente aí está vendo, predizendo que no clamor da meia-noite vai ter um ataque terrorista do Islã, que vai ser mais forte que 11 de setembro, porque apertou seu pé. Aqui somente desviou, e a gente viu na história, ataques Torres Gêmeas. Aqui imagino o que pode ser quando aperta o pé do banana. E também a gente vai ter que encontrar Estados Unidos batindo no Islã, de alguma maneira. Crises nos Estados Unidos por um ataque no Islã favoreceria muito a que a gente também está vendo por outras linhas, e que aqui vai ser a imagem da besta. Quando um país está em crise, é muito fácil que saque qualquer lei a favor da segurança do povo, como aconteceu no 11 de setembro. Então, a terceira vez, a jumenta se deita, a jumenta cai, que para o falso profeta. E o que acontece? A jumenta fala. Então a gente vai ao grande conflito, rapidinho. 442.1. Um minuto, suficiente. Aí acha o texto, porque eu achei. Os chifres, quer que eu leia? Sim, por favor. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deixam-se indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciais. Então, ela vai te falar aí, então, que a fala da nação são atos legislativos e judiciais. São o quê? Atos legislativos e judiciais. Aqui. Anticonflito 442.1. 1. A fala das nações. A jumenta fala. Tem aqui um símbolo do decreto dominical. E o que acontece? De novo, é um terceiro ataque do Islã. A gente está predicendo aqui um terceiro ataque do Islã, que vai parar o falso profeta de alguma maneira. Pode ser que isso pare o país, pare o percorrido dos Estados Unidos e de novo bater com bala. Os Estados Unidos não vai bater com a bala ao Islã. É muito bom. Isso seria muito resumido do que pesquisei. Uma página, por favor. Alguém tem algum comentário sobre isso? Tem uma pergunta só, por exemplo. Então, fala comigo se Balaque pode ser ao mesmo tempo duas pessoas, tipo, representar, por exemplo, já que ele é o poder do Estado e também como, assim, tem isso, não pode acontecer. Eu tenho dificuldade com os símbolos aqui. Eu acho que Moab, eu dei esse estudo, para mim, não vou provar agora, mas para mim Moab é o papado, Balaque, o Estado. E tem os falsos profetas. A definição de Balaque é interessante, é devastador. Mas Roma também, Roma é um poder religioso e é um devastador. Eu não sei. Um símbolo bem interessante aqui é o ser celestial que desce, né? Aqui os muros, né? A gente tem... O que é o muro? A irmã White define que o muro é uma lei, o muro é um símbolo para a lei. Então a gente vê um muro, a gente vê dois muros, e ela comenta também que o casamento é uma lei que protege o matrimônio.
E a gente tem o sábado, que é uma lei também. Então a gente tem 2 muros. E Balaão vai ser apertado contra esse muro aqui. Então, qualquer coisa que seja, o que vai acontecer aqui, o islamismo vai ver o Balaão fazendo alguma coisa contra o casamento e vai apertar o pé de Isso da lei, eu separei o texto do solo, eu resumi, está FFD 53.2. FFD 53.2. Fala da lei que é um muro de proteção. Sim? São 2 Fs? Sim, FFD. Fundamento. O que livro é esse? 53.2. Ok. Vou apagar ali. Acho que a gente não vai ter muito tempo. Como Deus nos conta as coisas? Sonhos, visões. Tá, talvez eu fiz uma pergunta muito genérica. A mesma palavra dos profetas. Quantos versos Deus precisa para contar? Hã? Vocês entenderam já? Eu não. O que foi, Igor? Ele vai explicar. Vou tirar esse daqui do meio. Quantos versos Deus precisa para contar essa história aqui? Sim. Toda essa história. Um verso. Isso faz parte do caráter de Deus, colocar tudo em uma palavra. Acho que nós também deveríamos conseguir ser sucintos quando a gente estiver explicando, porque às vezes você não tem horas para explicar o assunto. Você precisa explicar, você precisa dar a mensagem. A gente precisa desenvolver isso, porque isso está no caráter de Deus. Isso precisa. Gênesis 3,15 é todo o evangelho, está ali. Entende? Nós precisamos desenvolver essa habilidade de resumir ou às vezes fazer em mais tempo. Isso não é problema fazer em muito tempo, mas nós devemos sim conseguir contar histórias na Bíblia, assim como Deus faz. Assim, ele coloca tudo em um pequeno verso e ele já conta toda a história, está tudo ali. Acho que a gente precisa... Tá, mas o assunto que a gente vai fazer agora é justamente Daniel 11, 40. Desculpa, eu coloquei 40 aqui, mas isso é a história de Daniel 11. Quanto tempo eu tenho? 3? 10? Mas Apocalipse... Apocalipse 13, verso 11. Apocalipse 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Onde a gente encontra esse verso, essa história em Daniel? Essa mesma história aqui. Entra na terra gloriosa. Exato, entra na terra gloriosa é onde? 41. 41. E o início, quando ele sobe da terra? 40. Então, esse mesmo verso é um paralelo a Daniel 11. 40, certo? A gente está vendo essa história. Então a gente tem toda a história antes do decreto dominical e logo em seguida, no verso 13, a gente vai começar a ver o quê? Alguém leu o verso 13? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Certo, então, quando isso, o que é isso na verdade? Sabe o que esse verso está falando? Dos sinais que a gente vai começar a ver se manifestando na terra.
está começando a olhar para isso aqui agora, tá bom? Então, isso vai ser o poder enganador de Satanás. E onde vocês colocariam isso? Depois do decreto. No período do decreto aqui. Então a gente teria o verso 42 aqui. E aqui a gente vai ter o que? O poder de Satanás sendo manifesto. Porque no mesmo tempo a chuva cedo já está em plenitude, Satanás já tem uma obra de contratação. Então a ideia que a gente quer estudar, acho que provavelmente amanhã, quer dizer, amanhã a gente vai estudar, hoje talvez uma introdução, é entender a obra de Satanás em se manifestar como pessoa, personificando Cristo. Então a ideia é marcar em que momento, no verso 41, a gente tem Satanás personificando Cristo, ele aparecendo na terra como o próprio Cristo. Então a gente vai ler alguns textos para isso e vamos trabalhar em cima dessa ideia. Isaías 14. A gente vai ler em ordem agora, tá bom? Ana começa. Isaías 14, verso 12 ao 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ok, esse verso fala sobre o desejo de Lúcifer. Qual é o desejo de Lúcifer aqui? Ser mais do que Deus. Ser semelhante a Deus. Tem mais uma coisa aqui nesse verso. Não está tão na superfície, mas aqui trono Norte. e lados do norte. São os lados do norte? É onde está o trono de Cristo. Onde está o monte Sião, onde está Sião. Salmos 48, eu não lembro como fala em português. Tipo, rapidinho, Salmos 48, vocês não vão. Salmos 42. Hã? Salmos 42, parece. Formoso de sítio e a alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Então, Satanás está tentando estabelecer igreja e estado aqui. Ele quer o trono e quer o monte. Ele quer formar uma imagem da besta aqui. Esse é o desejo aqui de Satanás. Alguém, Lincoln, Testemunhos 9:230. T9:230. T9. Pode ler. Qual parágrafo é? Não sei onde fala a determinação do anticristo em levar. Que eu estou com as notas já separadas. Tá. Cristo é nosso exemplo. A resolução do anticristo de propagar a rebelião que iniciou no céu continuará a atuar nos filhos da desobediência. A inveja e ódio destes contra os filhos. Só isso. É o parágrafo 2. Exato, parágrafo 2. Então, como diz aí no português, A resolução do anticristo de levar propagar a rebelião que começou no céu, vai continuar. Atuar nos filhos de desobediência. Ok, então quem é o anticristo? Uma referência a Satanás. Agora a gente vai ver que o papado é o representante de Satanás na Terra. O Grande Conflito, página 50, onde fala assim: para assegurar ganhos mundanos. Grande Conflito 50? Presente.
50. Tem 2 minutos, né? Aquele gigantesco, uma coisa assim? Essa multa que Para assegurar bens mundanos e honras, a igreja foi conduzida a buscar o favor. Para conseguir proveitos e honras humanas, a igreja foi levada a buscar o favor e apoio dos grandes homens da terra. E, havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o bispo de Roma. 50.2. Então, o representante de Cristo na terra, do anticristo na terra, de Satanás na terra, é o Papa. Então, o que a gente vai ver é que às vezes a gente vai poder olhar esse símbolo do anticristo, ele é intercambiável, ele muda, e às vezes ele é o Papa, às vezes ele é o Estado, o dragão, e às vezes ele é o próprio Estados Unidos da América. O anticristo aparece dessa forma, assim. Mas, claro, a gente precisa ver isso dentro dos conceitos, dentro do contexto correto. Acho que não vou conseguir levar muito. Vamos ler. Eu vou ler aqui Signs of the Times, 19 de novembro de 1894. Tem palavras aqui bem difíceis de traduzir. Se alguém estiver acompanhando, pode me ajudar. 1894. Tentar. Vou ler, não vou fazer muitos comentários para a gente voltar amanhã com calma nesse texto. Através do Papa de Roma, o mesmo trabalho que está sendo levado aqui na Terra, está sendo levado aqui na Terra como foi levado nas cortes do céu. Ok? O papado, o Papa, está fazendo aqui na Terra o que Satanás fez no céu. Antes da expulsão do príncipe das trevas, Satanás buscou corrigir a lei de Deus no céu e suprir ou implementar uma emenda, a sua própria emenda na lei. Qual que é? Repete de novo. ST, novembro 19. Parágrafo 2. Ele exaltou seu próprio julgamento sobre o seu Criador e colocou sua própria vontade acima da vontade de Jeová. E dessa forma, virtualmente declarou Deus ser falível. O Papa também toma o mesmo curso e reivindica infalibilidade para ele mesmo. Busca ajustar a lei de Deus para encontrar suas próprias ideias, pensando que ele mesmo está apto para corrigir os erros. Ele pensa que ele vê nos estatutos e mandamentos de Deus, do Senhor do céu e terra. Ele virtualmente diz para o mundo: eu vou dar a você melhores leis do que aquelas de Jeová. Que insulto é esse para Deus, para o Deus do céu? Eu fiquei pensando nesse texto e eu não sei o que vem na mente de vocês quando fala que ele quer corrigir a lei de Deus, mas aqui ele fala: eu vou implementar uma emenda, uma própria emenda, assim. Que emenda é essa? Sim, mas eu queria entender. Não, alguma coisa. O que ele quer colocar, o que ele quer acrescentar na lei de Deus aqui? Seria o... Não está claro no texto. Assim, pelo menos para mim não. Seria liberdade de fazer o que quisesse. Deus dá isso. Mas o mal também sem consequências. Mas o nível mais caro é o salão. Sim, é do mundo. Não. Que é no céu. Não sei. Não, seria liberdade de fazer o que quer. Eu faço o que eu quero. Eu acho que Ok, a gente vai discutir isso. possibilidade de ser Porque a gente vai ler muito texto. disputar o carro de Cristo. Eu vou só ler o último texto, não vou comentar. Também. Mas a gente comenta. O Grande Conflito, página 50, ainda diz: essa transigência entre. Se alguém achou essa parte,
paganismo e cristianismo, porque eu estou com inglês aqui. Senão eu vou tentar Essa traduzir. muita transigência entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como se opondo a Deus e exaltando-se sobre ele. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para sentar-se sobre o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Vocês entendem que aqui agora está falando... Parágrafo 1. O que está falando aqui? Da vontade dele de instituir igreja e Estado. Ele quer o trono, que quem vai dar para ele são as Nações Unidas, e ele precisa, antes de ter o trono, Exaltar a Deus. de um sistema gigante de religião. Então, a forma, o objeto que ele vai usar para se estabelecer nos lados do norte, que é o que ele tenta, é esse grande sistema de religião. Ele precisa ter uma igreja mundial, que é o que ele está fazendo com o papado, colocando em todo o mundo. Então, esse é o objetivo de Satanás na Terra, fazer o mesmo que ele fez no céu. E o representante dele aqui na Terra é o Papa. Tudo bem? Desculpe te interromper, mas é a mesma coisa que o Islã quer. De querer ocupar toda a terra e que tudo seja de acordo. Eu não consigo ver, assim, claramente, assim, tem... Eu digo secularmente falando, não estou falando profeticamente não, tá? Tá, mas, assim, eu não... Tanto que o prefeito da Inglaterra, o prefeito de Londres, se não me engano, é um muçulmano e ele já começou a mudar regras também. Entendo, eu não consigo ver os muçulmanos no mesmo caminho que o papado está hoje. Eles estão agindo de forma bem diferente. Assim, o caminho é bem diferente. Assim. A gente sabe, os muçulmanos querem se estabelecer e espalhar a religião deles pelo mundo, mas o método é bem diferente. Pelo menos para mim. Eles estão cumprindo a profecia de Apocalipse, né? Que são usados por Deus. A gente vai terminar aqui. A gente volta amanhã e tenta estudar. Gabriel, você quer orar? Senhor nosso Deus, queremos agradecer pela manhã de estudo, pelas horas preciosas, Senhor. Te agradecemos pelas mensagens, pela luz que Tu nos dás cada dia e te pedimos que continues nos abençoando esse dia, Senhor. Dá-nos Teu Santo Espírito para que possamos entender melhor os acontecimentos que se referem ao nosso tempo, Senhor. Te pedimos que abençoes a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Focos, levem para cima.